Olá, esse é o Dicas de Iluminação. Eu sou Elaine Cunha, arquiteta, e vou estar aqui com vocês dando dicas na iluminação artificial para o seu projeto. Bem, eu gostaria de explicar algumas noções básicas sobre luz artificial, então eu queria falar sobre as características da luz, e a gente vai fazer isso em 3 tópicos. O primeiro tópico a gente vai falar sobre a diferença da luz difusa e da luz direta. O segundo foco a gente vai falar sobre temperatura de cor. E o terceiro foco a gente vai falar sobre o índice de reprodução de cor e também de IP. São conceitos muito importantes na hora de você fazer um projeto luminotécnico. Eu sei que está todo mundo muito ansioso para que eu explique onde eu vou colocar aquela lâmpada mini dicróica, de LED, onde eu vou colocar o ponto de LED, onde eu vou colocar o perfil, mas num primeiro momento a gente tem que entender bastante como funciona a luz artificial no projeto, para depois a gente explicar como a gente coloca essa iluminação no projeto e quais as possibilidades que você tem para deixar um projeto com bastante funcionalidade e com bastante beleza e economia, lógico, tá? Um prazer, nós vamos estar sempre aqui com você nos vídeos e eu gostaria também que quem tivesse dúvida pudesse mandar as perguntas no nosso blog para que eu possa tirar as dúvidas também de vocês, tá? Muito obrigada. O primeiro conceito que eu quero deixar claro sobre luz artificial é o conceito de luz difusa e luz de foco. Quando a gente pega um projeto para iluminar, normalmente o seu cliente ou você mesmo que vai fazer o seu projeto fala assim, olha, eu quero um lugar bem claro. Ou a outra pessoa, eu não gosto daquela luz clara demais, eu quero aquela luz bem direta, que eu nunca veja a lâmpada. Então, a primeira questão é que existe uma necessidade de projeto, que a gente tem que ir de acordo com a norma para a função. Por exemplo, se é um lugar de trabalho, eu tenho que ter uma iluminação mínima, se é a cozinha, se é uma garagem. Aí eu vou numa tabela, de acordo com as normas, e vou ver o lux necessário, que é um conceito que eu vou explicar mais para frente o que é. E a gente vai ter aquilo que a gente necessita por norma. Uma outra coisa que precisa ficar bem satisfeito é você se sentir bem com a iluminação que você pretende. Então, às vezes, você não precisa de ter tanta iluminação, mas você gosta da casa mais clara. Então, você tem que saber o que faz a sua casa ficar mais clara como um todo. E o que faz é justamente a diferença da luz de foco e da luz difusa. Uma luz difusa é aquela que tem uma luz que espalha em todas as direções. Então, você tem, de repente, uma lâmpada incandescente e que a luz, quando você acende, você vai ver um facho de luz em todas as direções. Aí você tem uma luz difusa. Então, o que a gente pode deduzir disso? Que a luz difusa normalmente tem ângulos mais abertos, né? Isso é um fato. Então, quando a gente tem um foco, uma luz que está direcionada, pode ser pela lâmpada, que é uma lâmpada de foco, ou pode ser a própria peça, como um abajur, que direciona um facho, um pendente que direciona um facho, né? Então, esse conceito é muito importante, porque às vezes a pessoa tem a casa cheia de spots, mas ainda tem a sensação que a casa dela ficou escura. Porque o spot faz um foco, e o foco pode ser um foco mais fechado, e mesmo que a pessoa repita isso muito uma perto da outra, ainda dá aquele jogo de luz e sombra e ela sente que a casa dela está escura. Né? Então, a primeira percepção é, se o seu cliente gosta de bastante luz ou você quer a casa clara como um todo, procure uma maneira de ter a luz difusa. Se for numa cozinha, se for num escritório, se for num banheiro, você pode procurar a luz difusa direta, que a luz vai acender e você vai ver todo o ambiente, que ela vai se espalhar para todos os lados. Se você quer uma luz que ilumine difusamente, mas num ambiente mais aconchegante ou sofisticado, como sala, quarto, você pode procurar uma luz difusa indireta. Então, que você vai ter que o ambiente claro como um todo, porém sem deixar aquela luz que perde um pouquinho o detalhe do aconchego, porque você fica diretamente virado para a luz, tá bem? Vamos exemplificar com peças. Você tem as peças, por exemplo, embutidas no gesso, que tem aquele acrílico, que o acrílico já é um difusor por natureza. Normalmente, as peças que você embute no gesso, ou que você usa como plafond, ou como pendente, que tem uma parte acrílica, ela já produz uma luz difusa, porque o acrílico já funciona como um difusor. Então, ele pega a lâmpada que está por trás e espalha a iluminação da lâmpada por todo o acrílico.
Quando ele espalha, ele também tem ângulos mais abertos, a não ser que você tenha um pendente muito embaixo, que o acrílico é só embaixo. Vai espalhar, mas fazendo aquele ângulo, né? Se você tiver ele perto do teto, você vai ter uma luz difusa que espalha por todos os lados, né? Eu vou exemplificar depois mostrando peças para você ter mais noção do que é uma luz que espalha em todos os sentidos e uma luz de foco. Todas essas dicas que você está tendo aqui no Dicas de Iluminação com Elaine, você pode conferir aqui na loja Decorlight. E a gente ainda tem um serviço de treinamento e de workshops direto nos escritórios, ou você pode marcar com a sua equipe para fazer o treinamento aqui sem custo nenhum, assim como os nossos apoios de projeto. A Decorlight não cobra por projeto luminotécnico. Você tem esse serviço totalmente incluso e vinculado à sua conta. Além disso, a Decorlight também faz peças personalizadas. Esta arandela é um modelo nosso, desenhado, que a gente varia de tamanho, de cor e coloca ele no seu projeto bem adequado à sua função. Anéis de LED, peças de luz indireta, várias peças que a gente projeta personalizada para o seu espaço e para o seu projeto, tá bom? Vem conhecer a gente!